programa a seguir é uma produção independente. Os fatos e opiniões nele expressos são de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Bom dia, hoje são 5 de agosto de 2017, sábado. No ar. Legislar, um programa produzido pela Câmara Municipal de Ibiá. Legislar, o legislativo no seu lar. O programa Legislar da Câmara Municipal de Ibiá está de volta após o recesso que ocorreu em julho, quando todos os parlamentos do Brasil fizeram uma pausa legal prevista na Constituição brasileira para descanso dos parlamentares. Legislar. Na edição de hoje, teremos a entrevista com o bispo da Diocese de Patos de Minas, Excelência Reverendíssima Dom Cláudio Norris Tour. Legislar. Curta e siga a fanpage da Câmara de Ibiá no Facebook. Acesse o site www.ibia.mg.leg.br para acompanhar os trabalhos da casa. Participe das sessões legislativas que acontecem sempre nas 3 primeiras segundas-feiras de cada mês. Legislar. Entrevista do dia. É com imensa satisfação que recebo neste momento no programa Legislar a Excelência Reverendíssima Dom Cláudio Norris Tour, bispo da Diocese de Patos de Minas. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Máxima FM. Minha saudação de paz e bem. Explica para os ouvintes, Dom Cláudio, o que é visita pastoral? Olha, a visita pastoral é uma visita em que o bispo visita as paróquias da diocese de 5 em 5 anos e é uma visita um pouco mais detalhada, mais demorada, de 4 a 5 dias numa paróquia para ver mais de perto como está a evangelização, como estão as pastorais, os movimentos e como a comunidade está trabalhando também os temas do plano pastoral da diocese e como a comunidade vive e expressa a sua fé e dá testemunho como comunidade religiosa, comunidade cristã na cidade onde esta paróquia está configurada. Então é uma visita pastoral, uma visita a todos os fiéis e é um encontro também com os grupos, os movimentos e todas as forças vivas da paróquia. Agora, esta visita pastoral é a segunda que eu faço em Ibiá. A primeira para a paróquia São Benedito, porque é uma paróquia que foi criada há pouco tempo e por isso é a primeira visita na paróquia São Benedito. E o objetivo é também incentivar e motivar as lideranças, os fiéis, a caminharem sempre em unidade, em comunhão, juntamente com o seu pároco, que aqui no caso é o Padre Federico, que é o pároco da paróquia São Benedito. E a visita do bispo é sempre um incentivo, um estímulo para todos os fiéis, para caminharem com fé, com esperança e viverem também a caridade, exercendo as obras de misericórdia junto com as pessoas, sobretudo aquelas pessoas que estão mais necessitadas, pessoas que necessitam mais de apoio, de ajuda. Então a comunidade deve se preocupar sempre em ir ao encontro daquelas pessoas que precisam de apoio, de ajuda. E esta é a missão da igreja. E evangelizar as pessoas e fazer com que as pessoas conheçam Jesus Cristo, que se encontrem com Jesus Cristo e possam se tornar todos discípulos missionários de Jesus Cristo. A nossa missão, como bispo da diocese, que abrange uma região grande, que são 24 municípios, e dentro desses 24 municípios nós temos 43 paróquias. Então, visitando assim as paróquias durante o ano e além de outras agendas que o bispo tem, eu levo em torno de 2 anos, 2 anos e meio para visitar todas as paróquias, para fazer esta visita pastoral. Mas, além disso, o bispo sempre vai também às paróquias em ocasiões especiais, sobretudo na celebração do sacramento do Crisma, para conferir o Crisma para os jovens que se prepararam, ou adultos que se prepararam para receber o sacramento do Crisma.
Então, a missão do bispo é justamente conduzir toda a igreja particular, que é a diocese, se chama assim, igreja particular, a diocese, que abrange todas essas paróquias, todos esses municípios que estão sob a jurisdição do bispo diocesano, que tem a sua sede em Patos de Minas. Essa é a dinâmica, assim vamos dizer, da visita pastoral, é a dinâmica também da condução da igreja particular, juntamente com o presbitério, com todos os sacerdotes que estão junto com o bispo, ajudando a conduzir o rebanho, conduzir o povo que está nessa realidade, nessa região. Há quanto tempo o senhor está como bispo diocesano, Dom Cláudio? Eu já estou na diocese há 8 anos e 7 meses. Eu assumi a diocese em Patos de Minas, 4 de janeiro de 2009. Então, eu já estou um tempo razoável aqui na diocese. Eu já fiz uma visita pastoral em todas as paróquias e agora, este ano, eu recomecei a fazer as visitas de novo nas paróquias e comecei pelas paróquias novas que foram criadas depois que eu fiz a visita pastoral. Então, existem 4 paróquias que foram criadas depois da visita pastoral que eu fiz, a primeira que eu fiz na diocese. Eu já estou há 8 anos e 7 meses aqui na Diocese de Patos de Minas. Como se dá a sucessão de um bispo na Igreja Católica, Dom Cláudio? Olha, a sucessão de um bispo acontece quando um bispo ou ele chegou à idade de pedir a renúncia do ministério, quando ele chega a 75 anos, e aí o núncio faz uma pesquisa entre os bispos do regional e depois consulta nomes, e estes nomes depois existe toda uma consulta também em relação a lideranças que conhecem a pessoa, que conhecem o padre, outros sacerdotes ou religiosos. Existe uma consulta muito ampla para ver o perfil da pessoa, a sua capacidade de organizar, de conduzir uma diocese. E, em base a esses dados todos, o núncio faz um dossiê com todos os dados, informações, envia para a Congregação dos Bispos em Roma, e a Congregação dos Bispos, o prefeito da Congregação dos Bispos, então, forma uma lista tríplice e reúne mais 8 cardeais que fazem parte do conselho desta Secretaria dos Bispos e indica os 3 nomes, avalia e depois indica os 3 nomes, envia para o Papa, e o Papa, olhando, ele pode escolher um desses nomes para nomear como bispo para determinada diocese. Isso acontece quando o bispo renuncia. Agora, pode acontecer também que um dia um bispo, ele é transferido porque precisou num trabalho, uma outra diocese ou numa arquidiocese, ele pode ser nomeado arcebispo, e nesse caso também se faz o mesmo. Fica um administrador diocesano na diocese, que é escolhido pelo colégio de consultores ou nomeado diretamente pelo Papa. E aí o Papa pede ao núncio de novo a fazer uma pesquisa e de nomes e preparar de novo essa lista tríplice que vai e chega até o Papa, e depois o Papa então nomeia o bispo. Qual é a hierarquia da Igreja Católica, Excelência Reverendíssima? Olha, a hierarquia da igreja, ela vamos dizer assim, tem o Papa e depois tem as secretarias no Vaticano, né, que são instâncias de governo. Existe a Secretaria de Estado, depois existem todas as outras secretarias apostólicas para o governo da igreja, para a orientação pastoral, para a missão, para a doutrina e assim por diante. Mas, vamos dizer assim, o Papa, que ele exerce o primado, assim como Pedro exerceu o primado entre o colégio apostólico. E o Papa exerce o primado no colégio apostólico e todos os bispos da igreja. Então, a hierarquia, assim, o Papa, o bispo tem toda a autoridade na sua diocese. Ele governa a sua igreja, ele tem essa autonomia de governar a sua igreja como bispo, como sucessor dos apóstolos. Existem também outras funções. Na província eclesiástica, geralmente, existe o arcebispo, né, que é não uma hierarquia em si, mas é para poder reunir numa determinada região, que tem 3, 4, 5 dioceses, para poder discutir as problemáticas pastorais, para juntos, né, elaborar um plano
também de trabalho, né, de pastoral, e sobretudo aquelas coisas que teria que ter mais afinidade, vamos dizer assim, nas orientações. Então, existe então um bispo que é arcebispo, que geralmente é a diocese mais antiga, como aqui nossa é Uberaba, foi a primeira diocese, e depois que foram criadas as outras dioceses, tornou-se arquidiocese, ou chama-se isso província eclesiástica. Então existe esta hierarquia. E existe também, a nível da igreja, os cardeais que ajudam o Papa. É um conselho, vamos dizer assim, que ajuda o Papa a conduzir, a governar. Se ele tem assuntos importantes, ele convoca os cardeais para discutir os problemas mais importantes na condução da igreja. A diocese, geralmente, tem também, né? O bispo tem o seu conselho. Tem sacerdotes que formam o seu colégio de consultores, que ele também consulta para as decisões mais importantes, reúne periodicamente, e tem o conselho presbiteral, geralmente para ajudar, conduzir pastoralmente, para discutir todas as problemáticas pastorais numa diocese. O bispo também forma os seus conselhos para ajudá-lo na condução, além de ter também uma reunião com todos os sacerdotes, com todo o presbitério. Sempre se encontra com ele para justamente dar as orientações e também refletir juntos, ouvir também a parte dos sacerdotes, quais são os desafios, as dificuldades que existem na realidade pastoral, né, no conduzir a igreja. Existem também os conselhos com a participação de leigo, o conselho pastoral diocesano tem uma participação também de lideranças leigas, que também ajudam a refletir justamente a problemática pastoral, que trazem também as questões que são importantes, né, na igreja, por exemplo, nas paróquias, em determinada área, em cada região. Então isso é uma forma da igreja trabalhar e evangelizar. Dom Cláudio, o que o senhor achou da nossa querida cidade de Ibiá? Olha, Ibiá é uma cidade de um porte médio dentro da nossa realidade da diocese, que comporta 2 paróquias, por isso foi criada mais uma paróquia, para que assim pudesse chegar mais perto dos fiéis e pudesse realizar melhor o trabalho de condução da pastoral. Eu vejo assim, tem desafios. Nós temos uma realidade também de bolsões de pobreza, né? Em Ibiá existe um bem-estar, existe assim um desenvolvimento, mas existem realidades assim que precisam de mais atenção, inclusive, né, dos vereadores, né, das autoridades, e olhar para esta realidade. Sobretudo há pessoas que passam até necessidade, conversando mesmo com as irmãs, elas me falaram de realidades muito duras assim, né? Então, quem está sempre mais aqui no centro de Ibiá, que circula mais por ali, às vezes não enxerga, não percebe lá no bairro, né, onde há pessoas, às vezes famílias, que passam necessidade. E isto deve ser preocupação. Deve ser preocupação da igreja, deve ser preocupação também das autoridades, do prefeito na parte administrativa, dos vereadores na parte legislativa. E todas as autoridades deveriam sempre olhar para a problemática também social. As dificuldades que as pessoas enfrentam, as famílias, porque depois vem todos os conflitos, vão estourar aonde? No Ministério Público, no Judiciário, né? Então, o que deve ser feito é prevenir essas coisas e ir ao encontro de criar condições que todas as pessoas possam ter uma vida humana e digna. E aí eu vejo assim, a cidade tem grandes aspectos desenvolvidos já, mas tem algumas realidades que precisa também desenvolver e dar oportunidade. Por causa da crise, o desemprego está aumentando. E o que gera isso? O desemprego gera um empobrecimento das pessoas, das famílias, diminui a capacidade de atender às necessidades, até às vezes básicas, de atender às necessidades da família. Um pai de família que é desempregado e vê que tem filhos que estão na escola, que precisam de material escolar, precisam de roupa, precisam de alimento, aí está a preocupação. Então veja assim, há coisas positivas, há coisas assim que devem continuar, né, sendo desenvolvidas, mas há também outros aspectos a se cuidar. Eu lembro de uns tempos atrás, onde eu estive, né, lá no Paraná, isso foi nos anos 80, também era uma crise muito forte, quando o Brasil estava saindo da ditadura militar.
E um pai de família veio conversar comigo, chorando como uma criança, porque ele perdeu o emprego e não estava conseguindo outro emprego, e vendo seus filhos, e ele, desespero que chegava de não poder nem levar o alimento suficiente para casa. Então, essas coisas eu acho que tem que se olhar. E aqui a cidade desenvolve muitas coisas, mas precisa também ajudar a desenvolver onde as pessoas têm mais dificuldade. Peço agora à Excelência Reverendíssima, o Bispo Dom Cláudio, da Diocese de Patos de Minas, que profira a bênção a todas as pessoas que nos ouvem neste momento. E eu quero deixar a minha bênção a todos os ouvintes da Rádio Máxima FM e também dizer a todos que nós devemos ser mensageiros de esperança e de paz. Mesmo com todas as dificuldades que existem, nós devemos sempre alimentar a esperança e ser promotores da paz. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós, volva para vós seu olhar e vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço a entrevista e externo minha satisfação pela oportunidade de poder entrevistar a Excelência Reverendíssima, o Bispo Dom Cláudio Norris Tur. Tenham um bom dia. Minha saudação, bom dia. Câmara informa. A próxima sessão legislativa em Biá acontecerá às 19 horas da segunda-feira, dia 7 de agosto de 2017, no plenário Dr. Luiz Souza Coelho da Câmara Municipal, Avenida Tatão Palhares 21, bairro Jardim, e a presença da população ibiaense é de extrema importância. Legislar. Final de mais uma edição do programa Legislar da Câmara Municipal de Ibiá, que estará de volta no seu rádio no dia 12 de agosto às 11 horas e 30 minutos. Uma ótima tarde, um fim de semana agradável e revigorador. Obrigado, fique com Deus. Transformação, compromisso e transparência. Programa Legislar.